Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Nada Trivial. Notificação de sábado, tem dopaminas no ar. E olha que a gente está, né? Ó, que beleza, parabéns. Vários sábados seguidos, a gente conseguindo fazer a nossa entreguinha. Quinto episódio da terceira temporada. Você já sabe, eu vou ter que chamar quem realmente manda nessa história aqui, mas como isto também é um podcast, a gente precisa anunciar o podcast. Roda a vinhetinha aí, fazendo um favor. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Quinto episódio, terceira temporada, Dopaminas. Dopaminas, quando a filosofia encontra a tecnologia e a neurociência para falar sobre as grandes questões do mundo. Vocês já devem estar meio cansados de ouvir. Não, você não está cansado de ouvir? Você chegou agora? Então é isso. Dopaminas é isso. Eu e Carla e eu, uma filósofa, tecnologia, uma neurocientista, tentando botar uma ordem, ou quem sabe tacar um pouco mais de bagunça na vida de vocês. Temos alguns combinados. Primeiro, estado de suspensão de crença, estado de suspensão de juízo. O que significa? Que algumas vezes os assuntos que a gente aborda podem não ser ou do seu agrado, ou trazer uma perspectiva com a qual você não concorde, e tá tudo certo. Faz o seguinte, ouve, pode criticar a gente, não tem problema, deixa lá nos comentários, meio que a gente já tô acostumando, eu não gosto muito de rede social, mas eu já tô acostumando. Então assim, é isso mesmo, não precisa concordar, mas ouve, gostou, guarda, leva pra vida, não gostou, joga fora, fala, próximo, rola pra cima. Segundo combinado, eu e a Carla a gente briga. A gente briga de vez em quando, a gente não concorda sobre muita coisa, a gente não concorda na maior parte das vezes, ela tá me olhando aqui de rabo de olho, sobre muito pouca coisa nessa vida, e a gente discute. Mas essas discussões, elas ficam aqui, porque nós somos muito amigas. Então depois que o episódio passa, a gente dá muita risada, se abraça, dá uns beijos, vai beber vinho e botar as famílias conversando. Tá bom? Então tá, vamos para esse episódio de hoje. O episódio passado, se você não viu, veja, que falava sobre arte, por que precisamos de arte, foi tão caótico que a gente resolveu repetir os convidados, porque a gente gosta disso daí. Então, os mesmos convidados vão estar aqui hoje com a gente nesse episódio. O Paulo Muniz, que é biólogo, filósofo também, Patrícia Toscano, uma mulher incrível, marchand, colecionadora de obras de arte, trabalha com criptomoedas, com o mercado financeiro, Web 3.0, ambos se movimentando nessa confluência polímata. Então, eles vão estar aqui com a gente. E o tema que eu propus para a Carla, talvez eu não faça muitas citações, só uma ou outra do ponto da filosofia hoje. Para de olhar para mim com essa cara, meu. Eu vou começar a rir em público aqui, eu não estou conseguindo ficar séria. Para de olhar para mim com essa cara. O tema de hoje é: por que eu gosto cada vez menos de menos gente? As raízes de ser antissocial. Gente, deve ser porque eu tô ficando velha, deve ser porque eu já vivi muita coisa, ou não, pode ser que seja um modus operandi ou um zeitgeist, né? O espírito do tempo, mas o fato é que, para mim, pelo menos, tem muito pouca gente que eu quero conviver. Tem muito pouca gente que eu quero socializar. E só tá piorando, na verdade, né? Então, existe um afastamento, e esse afastamento está me fazendo pensar o porquê que isso está acontecendo. Aí eu perguntei para Carla, tem raízes biológicas nisso? Tem raízes etárias? Isso é só um fenômeno que está acontecendo comigo, com algumas pessoas, entre as quais ela, que eu conheço? E a resposta dela é a la Carla Tiepo, né? Ela vem aquele caminhão de coisa, a gente vai ter que tentar destampar isso daqui. Mas trazendo um pouquinho agora para um depoimento. O que eu tenho observado? Crescimento do fenômeno dos otakus, né? Vocês já devem conhecer. Tem muitos jovens ou pessoas não tão jovens assim, principalmente em sociedades ocidentais, que estão simplesmente se retirando do convívio humano. Muita gente reclamando do excesso de possibilidades de abundância de contatos na rede, significando uma piora no nível dos contatos. A gente até acha que tem alguma coisa acontecendo em cima disso também. E tem a questão da idade também, né, Carla? Então, eu vou começar esse episódio, menos eu falando, eu vou trazer alguns olhares, que são olhares principalmente de um lado cínico do cinismo grego tradicional, medicino, cães, uma corrente filosófica que falava
que há que se ter muito pouco respeito com o grupo maior de convenções sociais, porque a eudaimonia está, na verdade, em você viver uma vida justa de acordo com algumas regras que não são regras basicamente da nossa sociedade. Existe até um fenômeno que se chama o cinismo contemporâneo, que é essa maneira de aí caminhar, é interessante isso, né? É o Peter Sloterdijk, que eu não consigo nunca falar o nome dele, que é um filósofo atual, tem um livro de 1983 que ele advoga isso, né? Que o mundo nos está levando à necessidade de sermos novamente cínicos. E aí de termos esses atalhos de regras e condutas sociais que marcavam, na verdade, a escola grega, mas que tinham um porquê ético muito forte por detrás. Então tem um discurso ético muito grande por detrás disso, e eu acho isso particularmente interessante. Mas voltando para a pergunta. E aí, primeiro a neurociência sendo jogada em cima da mesa. Raízes da antissociabilidade depois de um determinado momento da vida da gente, ou nesse determinado período histórico específico ao qual nós estamos. O que a neurociência fala para a gente disso? Ana, aqui no Nada Trivial, a gente. Os vídeos não são, sim, assistidos por milhões de pessoas e tal, mas a gente tem uma audiência fiel. Tá? Então, beira lá 800, 1.000 visualizações. Às vezes, um vídeo um pouco mais badaladinho vai a 2.000 e tal. Dopamina está indo muito bem, então. O Dopaminas vai sempre muito Tá. bem, né? É um dos vídeos que tem maior audiência aqui e tal. Mas teve um vídeo que é o vídeo mais assistido desse canal. É o mais, é o top, que deu 15.000 visualizações até hoje. E continua aumentando. As pessoas continuam assistindo. E a thumb nele, né? A chamadinha lá é Por que a gente se isola? Ok. A thumb é essa. E esse vídeo é muito assistido. As pessoas comentam muito. E vem nos comentários uma coisa que, para mim, é o sintoma desse tempo, que é não tenho um grupo no qual eu me encaixo. Não tenho esse grupo de pertença. E é muito louco, porque tecnicamente, com a abundância das redes sociais, você deveria ser mais fácil você encontrar um grupo onde você se encaixa. Um grupo, seja, sabe, eu fiquei me lembrando das comunidades do Orkut, né? Elas começaram. Cara, não é à toa que você tá parando de pintar o cabelo, né? Você lembra da coisa? Desculpa. Segue. Sim, eu lembro das comunidades do Orkut, amiga. Cara, ela é um pouco mais velha que eu, se vocês querem saber a real. Tá, vamos deixar essas coisas bem claras aqui. Ela é mais velha do que eu. Segue, continua. Então, Sabe o que vai ser hoje o episódio, né? então veja o detalhe do negócio. Se eu não encontro um grupo de pertença onde eu posso me expressar, onde eu posso buscar meu desejo, me reconhecer como tal, e por quê? Estão abrindo as oportunidades de sermos diferentes, porque acho que tem esses dois movimentos. Antes a gente tinha que respeitar um pouco um código, e aí vai lá naquele nosso episódio de normalidade. Uhum. Se você não estava nesse frame, você não é normal, Uhum. dá licencinha, Uhum. tem uma coisa errada com você. Uhum. Agora tudo pode, Uhum. entre bem aspas, mas ampliou as oportunidades. E aí fica mais difícil de eu, nessa minha expressão tão profunda de individualidade, encontrar um grupo de pertença. Por quê? Aí sim, agora a questão da neurociência é muito forte. O que eu busco nesse grupo? Eu busco uma validação de quem eu sou e de como eu sou. Então eu busco no outro uma validação da minha própria existência, porque somos esse animal social como somos. Então quando o outro não me valida, eu prefiro não estar com o outro, porque eu não tenho que me confrontar com este lugar do que me invalida. E aí é aquele tipo de vivência. Eu prefiro o meu cachorro, porque o seu cachorro sempre vai te validar. Eu prefiro o meu gato, seu gato sempre vai te validar. Então, Carlinha, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ok, entendo. Mas isso, por exemplo, e aí eu estou falando especificamente do meu caso, não sei do seu, vamos ver o caso aí dos nossos convidados. Tem uma coisa que me incomoda nesse discurso aí. É que se fala que você não se encontra dentro do seu grupo, você não consegue expressar a sua individualidade, quando, na verdade, pessoas como eu, ou como eu é um exemplo muito forte, mas pessoas
que têm esse olhar, elas estão justamente se retirando de um universo de individualidades exacerbadas, de chamada ao indivíduo de uma maneira exacerbada, e onde estar em um grupo social não significa. Não estar em um grupo social não significa uma fonte de angústia. Estar em um grupo social significa um desprazer. Então é diferente alguém que quer, por A mais B, se sentir acolhido, se sentir nutrido, se sentir interpretado e aceito por aquele grupo em um sistema de troca, de alguém que efetivamente vira e fala: bicho, é o seguinte, essa galera tá toda um pé no saco. Desculpa, não pode falar palavrão aqui no YouTube, você não corta, gente. E aí, de verdade, eu vou tentar me controlar, eu tenho tendência a falar muito palavrão, tá? Se escapar algum, vocês me perdoem. Cara, me deu puxão de orelha. Bota um pi, bota um pi. Mas é porque a Ana Flávia quer fazer esse programa ao vivo. Vê se eu posso confiar. Gente, se a gente fizer ao vivo, vocês topam? A gente tá querendo reunir umas 150 pessoas, Dopaminas ao vivo, em um lugar aqui em São Paulo. Depois deixem nos comentários aí do canal da Carla se vocês querem, porque eu tô botando pilha nela. Mas vamos voltar, Carlinha, então, para a história. É que tem duas coisas, né, do que você está falando. A primeira, que é onde eu estava, é porque eu, ao não encontrar um grupo, eu me isolo. Que é a razão pela qual as pessoas assistiram aquele vídeo. Eu estava falando especificamente daquilo. E você está falando de uma coisa que é esse incômodo acerca do tipo de convivência que está sendo proposta nos grupos sociais hoje. E por grupos sociais, não entenda só grupos sociais online. Sim. Modelos de ordenação de vida. Nesses modelos de ordenação de vida, o babado que eu estou trazendo em cima da mesa é um buraco mais embaixo. São questões, inclusive, de modos de vida ético, onde as pessoas simplesmente não conseguem se enquadrar naquele modelo de estar fazendo relacionamento, não porque elas não gostem de estar fazendo relacionamento, ou elas, de novo, não se sentem acolhidas, é que simplesmente não está fazendo sentido. O modelo está muito desagradável, o modelo está muito narcisista, eu sei, conversa com o nosso outro episódio de narcisismo, mas é um incômodo a respeito de que a abundância de possibilidades está fazendo com que esse excesso de abundância de gente, de olhares, de opiniões, esse não ordenamento, até o contrário, esse não ordenamento mínimo, faça com que a vida em sociedade, no geral, esteja extremamente cansativa, ela esgota. Assim, as interações são interações que parecem que são movidas a valores, e a palavra o tema que eu estou colocando aqui em cima para você tem menos a ver com o indivíduo e mais a ver com o grupo. São valores éticos. Cadê as éticas mínimas de conformação e de valores mais basais que estão aí? Mas é porque você está velha mesmo. Eu tô velha? Juro? Isso aí é porque Mas tá tão... é porque a gente está ficando velho. Me conta. Eu acho que tem uma coisa de uma certa exigência acerca do tipo de relacionamento que a gente está aberto a ter. Mas não é conservadorismo, Não, tá? não Porque é, não tem não a é ver com isso. isso. Ah, tenho saudade do modelo que era do passado. Não é tenho, isso. Também não tenho saudade Tá. do passado. Tá. Eu gosto de viver o tempo que a gente vive. Tá bom. Nesse aspecto, eu sou bem contemporânea e tá tudo certo. Uhum. Mas o que eu acho é que tem uma perda na qualidade mesmo da relação, entendeu? E eu não sei se tem uma banalização dos interesses ou se as pessoas estão topando ter um conhecimento muito raso sobre as coisas, o que me incomoda, porque aí eu tenho um monte de gente que é especialista em um monte de coisa que a pessoa não sabe nem como é que começa aquilo. Como é que é Humberto Eco? Para quem não sabe, gente, Humberto Eco falou que a internet deu voz ao coro dos idiotas, tá? Ponto. Volta. Então, acho que a gente também pode estar um pouco incomodada com esse coro, com esse volume que é dado a algo que não tem muita importância. Então, fica difícil até de você selecionar essas interações. E eu acho também que, para mim, o que muito me incomoda é o narcisismo. É muito comum nas conversas hoje, a gente está conversando com uma pessoa e você fala assim, puta, mas você não sabe o que me aconteceu, e o retorno da pessoa mas comigo também aconteceu, não sei o que lá. Né? Então, e tem um interesse muito grande nas relações também, e muita gente que considera que a relação contigo é descartável. Tem as duas coisas. Tem gente que te descarta muito facilmente, por causa da abundância, quem sabe, e qualquer equívoco, qualquer escorregada pode ser motivo para romper
com uma relação, com uma história, com uma perspectiva qualquer. Então, você está o tempo inteiro em palpos de aranha, o que é um saco, ficar em palpos de aranha, especialmente nas relações de amizade e de proximidade. E, por outro lado, uma falta de profundidade. As pessoas também, que são menos profundas, são menos interessantes também, né? Sim ou não? Você vai perguntar isso para mim? É. Então, sim, Sim. na verdade, sim. E assim, deve ser questão realmente da idade, não? Eu acho acho que que não a gente tem um pouco de veeira. mas assim, mas a gente vai ter um convidado muito jovem, né? Nosso querido Não, ele Paulinho. é velho também. Ele tem 27 Não, anos, mas como é é que que ele tem você comportamento de velho. Não, ele não tem comportamento de velho, ele é inteligente, esse é o problema, né? Então, assim, não confunda velhice com inteligência. Aliás, deixa eu perguntar, já começar direto com ele, porque enquanto a gente vai estar falando aqui, eu estou fazendo umas pesquisas, estou com o notebook no colo hoje, porque eu estou fazendo algumas pesquisas para trazer insumos para essa conversa. Queria ouvir o Paulo. Paulo, você está aí, coração? Paulo Muniz, nosso Dopaminos de plantão. Nossa, como ele tá bonitão hoje, hein? Olha, nossa senhora, gente, Obrigado. Paulo Muniz quebrando a banca. Paulinho, seguinte, há um problema de escala matemática aí, ou seja, excesso de gente, excesso de variação genética, excesso de possibilidades, excesso de alternativas, de individualismo, etc, etc. Eu sei que você gosta muito da chave da filosofia, mas eu vou te pedir primeiro para trazer a chave da biologia. Fala para gente, existem raízes biológicas para pessoas, indivíduos, grupos e momentos distintos da sua vida quererem se afastar do convívio coletivo porque ele se torna molesto? Ai, que Sim, chique, molesto. mas Bonita, né? não é necessariamente molesto. Mas assim, vamos tirar o fator cultural e colocar o fator evolutivo, biológico primeiro na jogada e depois a gente acerta o aspecto cultural. O que a gente está tratando aqui primeiramente? Quando a gente fala de comportamento, e a gente está dizendo que existem pessoas que são mais sociáveis e outras menos sociáveis, a gente tem que falar, tem duas palavrinhas chaves aqui, que é temperamento e personalidade. Temperamento, essencialmente, é aquela chave biológica que é determinada geneticamente, você nasce com ela, bebês têm temperamento, mas a chave é como esse temperamento ele vai performar em grupo. E por que isso é interessante? Porque quando a gente está falando de temperamento e sociabilidade, a gente está trazendo a crítica, a análise para um determinado ponto que não é o único ponto que a biologia está interessada. A gente sabe, por exemplo, que temperamento também diz muito sobre que tipos de habilidades esses indivíduos vão desenvolver. A gente sabe que habilidades, do ponto de vista da biologia, é muito importante porque ela é selecionada pelo meio. Mas tem um nome bastante interessante que eu gostaria de compartilhar aqui, que é o que a gente chama de estratégias evolutivamente estáveis. O que é isso, né? Isso, do ponto de vista da evolução, é um comportamento de grupo que ocorre entre uma única espécie, entre grupos de uma única espécie. Por quê? Porque a gente tem que lembrar do seguinte: quando a gente fala de relações ecológicas e a gente coloca aqui na parada a competição, a gente não está competindo só com outras espécies, a gente está competindo, sobretudo, com pessoas que têm a mesma carga genética ou estão participando do mesmo pool gênico que a gente. E por que isso importa? Porque existe uma regra aqui. Se esse gene que é espalhado, e ele só vai conseguir ter sucesso se ele conseguir obter vantagens competindo contra ele mesmo. E por que essa chave ela é interessante para o que a gente está comentando aqui agora? Primeiramente, porque existe, então, uma distribuição na população que é esperada de temperamento. Por quê? Porque essa distribuição ela vai gerar um equilíbrio custo-benefício daquela população de uma dada espécie. Então, aqui o que a gente está querendo trazer é que, mesmo aquelas pessoas que não são tão sociáveis, elas têm benefícios em relação às habilidades que elas desenvolvem, assim como elas têm ônus em relação aos ganhos que elas podem obter, seja no processo de cooperação com os outros, seja no processo de benefícios que ela podem ganhar dessa coletividade em grupo, da maximização dos ganhos. E quando a gente está tratando posteriormente do aspecto histórico, agora indo para o ambiente, o que esse ambiente está fazendo com todo esse processo de equilíbrio genético populacional?
A gente tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, o que que a gente está esperando ganhar? Porque o ganho que a gente tinha da espécie há 100 mil anos atrás é diferente do ganho que a gente tem hoje em termos do quê? Do que é benéfico em termos daquilo que a gente configurou o ambiente. Em termos do que eu considero essencial hoje, como que você capitaliza lucro mesmo, porque a gente está vivendo numa sociedade extremamente capitalizada, em que a relação que você tem com o outro, ela se produtivizou, ela se tornou produto. Então, existe o processo da descartabilidade. Por quê? O ganho, ele é maximizado quanto mais quantidade de relações você estabelece com esse outro. Então, não é a qualidade da relação aqui que está em jogo. É a quantidade, é a quantidade. E qual que é o problema disso? O problema disso é que quando você maximiza em quantidade em detrimento da qualidade, você tem relações que não são duradouras. E aí entra o aspecto filosófico, a gente pode falar de Bauman e a sociedade líquida, a gente pode falar da cultura do narcisismo, que dá cabo, inclusive, da individualidade necessária para a competição, que é importante numa sociedade capitalista, porque a gente está falando de quê? De mérito, né? Então, assim, eu preciso competir para provar que eu tenho valor. Então, o outro, ele se torna muito mais meio, muito mais ferramenta, do que uma relação saudável de troca, de custo-benefício. Você quer mais usufruir do que se doar para esse outro. Então, o aspecto da relação com o outro nessa história que a gente está vivendo hoje é essa, na minha visão, resumidamente falando, tem outros fatores. Mas aí tem para finalizar, tem um catalisador brutal, que é a tecnologia, utilizando da psicologia comportamental para análise de comportamentos preditivos, porque ela sabe que esses análises de comportamento preditivos, elas são baseadas em quê? Eles são baseados nas vias dopaminérgicas do nosso cérebro, que é o sistema de recompensa. Então, se você está tentando fazer com que o foco desse outro, de nós, do nosso sistema de recompensa, esteja focando a tecnologia e não as nossas relações, o que você está querendo dizer é que, no final das contas, a gente está fazendo uma troca, que é substituir as nossas relações pelo comportamento do uso das ferramentas tecnológicas nas redes sociais, nas conexões que fazemos com outros, nas conversas que estabelecemos com outros, que muitas vezes não é pessoal. E a Carla pode falar, inclusive, como que isso impacta no sentido de que a relação que nós estabelecemos em redes, elas conseguem causar neurofisiologicamente o mesmo ganho quando a gente está no analógico, quando eu estou cara a cara com vocês. O que que a gente aprende com isso? O que que a gente em relação a isso? Eu acho que, para começar, eu vou entrar um pouco nessas duas vertentes aqui. Contigo, porque depois eu quero pegar, acho que ele falou. Porque não, muita coisa interessante. Tem um aspecto que eu queria chamar a atenção, assim, para o fato de que a gente tem estudado muito isso que você falou. Por quê? Porque como eu tenho muita demanda para discutir o trabalho híbrido, a educação EAD, né? E, de alguma forma, a pandemia nos deu a falsa impressão, né, de que a gente pode ficar isolado, de que a gente pode fazer todas as nossas coisas dentro de casa. Né? Escrevi até um texto essa semana sobre isso, né? O quanto que é uma falsa impressão de que você pode comer pedindo comida em casa, óbvio, nós estamos falando de uma questão de privilégio, trabalhar de casa, fazer todas as coisas de casa, se relacionar de casa, etc. e tal. O quanto que isso é mais seguro, Paulo, do ponto de vista emocional. Quanto você se resguarda do ponto de vista emocional quando você opta por estas relações que não são pessoais e que estão acontecendo, que deveriam estar acontecendo no ambiente analógico. E tem um outro aspecto que eu também estou muito debruçada agora, porque a gente está debatendo, né? A gente tem aquela comunidade, a comunidade inédita, e eu faço um quadro lá que chama Leia Comigo, e nesse exato momento eu estou discutindo o livro do Miguel Nicoleles, que é o verdadeiro criador de tudo. Eu não sei se você leu esse livro, mas ele tem uma teoria muito robusta ali, né, que ele está tentando defender, da interferência que nós temos fisicamente, magneticamente, inclusive, na presença um do outro e na perspectiva de sincronização de cérebros e tudo mais. Então,
também tem um incômodo aqui do quanto que você quer se deixar influenciar pelo outro mesmo, né? Às vezes eu encontro nessa narrativa da Ana Flávia um desejo também de se estruturar como um indivíduo independente desta dinâmica do social, né? Ou não? Eu acho que tem duas coisas aí, tá? Então, a conversa do Paulo, ela enveredou por caminhos bastante interessantes e, obviamente, é o caminho natural quando você fala de pessoas... Opa, caiu. De pessoas que estão querendo se retirar ou tendo mais prazer no não convívio, mais prazer dizendo não do que sim, o quanto isso provoca imediatamente leituras psicopatologizantes. Então, assim, temos algumas vertentes possíveis. Então, eu vou tentar simplificar, traduzir alguma coisa entre a tua conversa e a conversa do Paulo. Existe, porque no olhar de vocês dois, que são um olhar de dois cientistas, né? Tem aí algumas vertentes. Um é um cientista, um biólogo, que também tem um olhar de estudo de mecanismos sociais, dizendo, obviamente, há um estresse que a pessoa, um estresse mesmo, né? Uma situação de estresse psíquico que você está sendo submetido quando, para adequar-se às leis do mercado, às leis da produtividade, você tem que estar o tempo todo em contato com, em rede, em ultracooperação, porque a gente vive hoje o fenômeno da ultracooperação, né? E aonde você, para poder fazer a sua parte e às vezes meramente sobreviver, você tem que estar conectado em rede, seja com clientes, seja com companheiros na academia, seja com alunos, seja com quem quer que seja, entregando alguma coisa. Então, há um nível de esgotamento e sim, há essa necessidade de você se retirar desse contexto, porque você está literalmente esgotado do excesso da cooperação, né? Nesse ganha-perde que o Paulo colocou ali, os momentos vão oscilando. Eu acho que isso sim é uma coisa que tem a ver com a idade. Paulo, ela não é flat, tá? Vem no acúmulo de experiências e vem no acúmulo da idade. Essa é uma coisa. O outro aspecto da questão do por que gosto cada vez menos de menos pessoas e as raízes de ser antissocial, lembrando no título do nosso episódio, é a patologização dessa condição. E o Paulo falou, e você também, sempre existiu um extrato de pessoas que alguns convenceram, porque agora virou, né? Virtudes virou habilidades, né? Não sei o que, virou não sei o que, né? E agora a pessoa que não quer conviver com os outros, ou não gosta de conviver tanto com os outros, quer ser um ermitão, quer trabalhar dentro de casa, virou introvertido, né? Tem o poder dos introvertidos, vivo introvertido, etc, etc. Que ok, é uma outra maneira, uma maneira moderna de você se referir, o que me parece, a um extrato da população que sempre existiu ao longo da história. Mas existe uma questão que conversa com a patologização disso daí. Então, fazendo pesquisas, o que eu olho? A gente precisa separar. Gostar menos de estar com menos pessoas não significa ter um transtorno social, ou uma fobia, ou ser misantropo. Para quem não sabe, tá, gente? Misantropo é aquele que não gosta dos outros seres humanos. Isso não significa uma pessoa cruel, uma pessoa má, uma pessoa que não entregue à sociedade o que ela precisa entregar, mas que se lhe for dado a mínima oportunidade, ela vai dizer, não quero conviver com outras pessoas. As outras pessoas me dão desagrado. Não gosto. Não quero conviver com as outras pessoas. Inclusive, acho que o nível de... Mas é um privilégio. Não necessariamente. Não necessariamente. Durante longos períodos, eu acho que em todas as culturas, nós, inclusive, incentivamos em momentos históricos esse tipo de comportamento a estratos específicos da população. Tá aí os sábios ermitões.
Se alguém tem que buscar comida para eles, né? Plural de ermitão. Né? Ermitãos, eu acho. Ermitãos, obrigada, gente, me deu branco de novo. Hein? Mas alguém tem que levar comida para Mas assim, eles, ou não? independente disso, Carla, olha como o teu papo é um papo cruel. Não, você não pode não conviver com as pessoas. Olha a crueldade da tua conversa. Você fazendo o jogo do mercado. Porque você está sendo sustentado pelo outro. Às vezes sim, e às vezes não. Varia. A gente tem muitos e muitos casos de pessoas que se isolam e conseguem, sim, de alguma maneira, ser autossuficiente. Mais do que a autossuficiência material e física, o incômodo que essas pessoas geram nas outras pessoas, e hoje, em pensamento de manada, porque a gente vive num bando de pensamentos de manada, essas pessoas trazem um incômodo. Como elas ousam, como elas podem, como elas querem viver longe dos circuitos, primeiro, convencionados, e outra, elas expõem a fragilidade de quem não quer e não consegue, porque eu tenho para cá comigo que muita gente gostaria de poder viver mais isolado, mas tem a barreira de si mesmo, não consegue, não consegue. A gente vive, inclusive, uma situação onde a dependência extrema uns dos outros, ela é cultivada. Ela é socialmente endossada. E aí a gente tem uma outra coisa E para aquela colocar em ideia cima da que eu mesa. trouxe para você sobre a perspectiva da gente ter uma imensa variabilidade de manifestos humanos e a gente só se afinar com alguns deles. Eu acho que é uma Porque aí realidade. vai ter um monte de gente que eu não quero me relacionar porque não se afinam com a forma como eu vejo o mundo. E aí a gente vai ter aquele problema com o outro, ou os outros, né? Os outros que não compartilham a minha visão de mundo. Mas entenda que, nesse caso, essas pessoas às quais eu estou me referindo, não é que elas não convivem com as outras pessoas, ou elas não suportam a maneira. Elas literalmente estão se lixando para a maneira com a qual os outros levam a vida. Elas simplesmente não estão nem aí se é o candidato A, se é o candidato B, se é a opção de vida A, se é a opção de vida B, se é a bandeira A ou a bandeira B que está posta em cima da mesa. Não é uma questão de repulsa ao outro, Mas é uma esse questão caso, de indiferença ao mas outro. esse caso é sempre assim, certo? Não sei. Não, digo, o indivíduo por temperamento, por personalidade. Ou por não escolha e mudou, vivência. mas não mudou nada. Não é porque o tempo agora é assim que Não, eu acho começou a que rolar isso. Não, eu acho que tem aí. E aí eu estava trazendo. Existe, por exemplo, esse escritor, o Peter Sloterdijk. Gente, desculpa, me encrenca o nome dele, nesse livro, que é um livro de 1983, um dos livros mais vendidos de filosofia contemporânea na Alemanha e na Europa. Ele traz um novo cinismo à mesa. E o novo cinismo, um dos pressupostos a gente precisa voltar à filosofia cínica tradicional. Eu vou dar um beat rápido dela aqui, porque a gente precisa ter a coragem de dizer não. A gente precisa ter coragem de dizer não ao sim. E o que está acontecendo é que nós estamos sendo endossados e nos auto-endossando em uma cultura histérica, porque há uma coletividade histérica posta em cima da mesa, resultados, entre outras coisas, de um modelo ultrademocrático, onde paridade e igualdade estão ali falando o tempo todo. A gente não consegue mais dizer não. Então, essas pessoas, entre as quais eu estou me colocando, que paulatinamente estão se retirando de núcleos de discussões de vida pública e de valores ditos públicos e republicanos, podem estar tendo a coragem de dizer não, e dizer não não implica descompartilhar alguma coisa que é necessariamente mal ao outro, é simplesmente não se deixar mais afetar. E aí existe o limiar da indiferença. A virtude, nesse caso, ela está sendo posta em cima da mesa a partir de uma outra maneira. A ética, nesse caso, é não compactuar, talvez, com conversas públicas e valores públicos que estão descompassados e descoordenados com alguns itens da nossa natureza humana mais básica. Nossa natureza humana mais básica, para os cínicos são cínicos de cães, né? Eles eram homens e mulheres cínicos. Aliás, uma das maiores filósofas da antiguidade era uma filósofa cínica. Depois eu vou dividir a história dela com vocês. Hipácia, acho que era Hipácia. Maravilhosa a história dela. Ela era uma mulher
Os cínicos eram chamados de cães. As mulheres cínicas eram chamadas de cadelas. Olha que coisa impressionante. Não tem nada a ver com, né, esse tom pejorativo que a gente tem hoje, mas eram homens e mulheres que animalizavam em certos aspectos comportamentos, e por animalizar escapavam das tradições convencionais, não eram agressivos, mas hábitos, costumes, discussões e desconsiderações a convenções sociais, quando não colocadas em cima de uma chave de frugalidade, de não busca pelo prazer, de ascetismo, eles adotavam esse tipo de comportamento. Então, você adotar uma vertente cínica significava pôr em xeque pelo seu comportamento, que hoje seria catalogado como uma psicopatologia, uma série de convenções sociais arbitradas naquele tempo específico, mas que feriam a natureza humana. Então, os cínicos, inclusive, nasceram, na verdade, paulatinamente com os sofistas e com Sócrates. Eles eram uma terceira escola alternativa ali. Faz sentido isso que eu estou te falando? Não faz. É denso, tá? Eu estava pensando aqui, será que o que hoje a gente chama de TEA, o transtorno do espectro autista, Pode ser. teria alguma correlação com esse modo de vida? Não sei, mas é assim, é uma escola, não é Hipácia, tá? É Hirpáquia. Hipárquia de Maroneia, o nome dessa filósofa. Não sei. O TEA, na verdade, ele leva esse... Porque o Que é um porque o modo cínico diferente de dar valor às coisas. é um modo né? diferente de dar valor às coisas, mas o cínico, ele faz dessa atuação algo refletido, algo pensado. Eu não te diria que é algo evidente, talvez inato, como é Entendi. na questão do TEA, do autismo, onde a pessoa não adere àquele comportamento porque ela não nasceu com as chaves necessárias. Não, no caso do cinismo, é um esforço consciente para se viver com certos valores de autenticidade de comportamento. E, de novo, gente, autenticidade de comportamento não é você cuspir na cara dos outros e fazer o que você quer. É de acordo com um grupo de virtudes que, para serem exercidas em sua total plenitude... Você tem que quebrar com a expectativa. Você tem que quebrar convenções. Isso significa se retirar de alguma maneira. Então, eu acho que a coragem de dizer não é uma das coisas que mais incomoda a quem está ao grupo que não entende muito bem esse movimento de se recolher em relação a convenções sociais. Eu queria ouvir o Paulo 5 minutinhos e depois... Paulo, desculpa, Paulo, só um minutinho. Deixa eu só complementar para você não atropelar. Então, eu vou te chamar 5 minutinhos e aí depois eu quero chamar a nossa próxima convidada, a Paty, que ainda não deu o pitaco nela. Tudo bem, Carla? Vamos Lógico, fazer isso? bora. Bora lá. Tá, tem um ponto aqui de dúvida, e eu queria que você respondesse em relação a essa escolha. Porque até que ponto isso é uma escolha de comportamento, de temperamento, ou seja, é uma tendência, é uma inclinação natural, e até que ponto isso é uma questão de escolha por necessidade? E por que isso é importante? Porque se é uma escolha por necessidade, isso é abdicar desses valores. Você preconizou a questão da filosofia cínica, dos cínicos. Não seria uma forma de desamparo aprendido? E a gente tem esse termo na psicologia de desamparo aprendido. Sim. Porque o que acontece? Para quem não sabe o que é o experimento do desamparo aprendido, é um experimento feito em animais da psicologia em que você emite dor no animal por meio de um choque, por exemplo, e você tem um compartimento. E esse animal ele tende a ter um comportamento de dor mesmo, né? Ou nociceptivo, para ser mais técnico, que advém desse choque. Mas por conta desses estímulos subsequentes, e a gente pode fazer analogia desses estímulos subsequentes do choque, as questões de convívio que nos causam angústia pela qualidade cada vez mais rasa que a gente tem em relação às relações que nós estabelecemos com o outro, a gente assume o desamparo como uma condição inescapável, no sentido de que não há nada que eu possa fazer para sair disso. Exatamente. Então, e se a gente não tem... Não acho, Paulo, não é essa... Desculpa, termina. Perdão, Tá. se a gente não é... Perdão.
Porque eu quero entender qual que é a diferença entre esse indivíduo que se encontra nessa encruzilhada, que não vê uma, como é que eu poderia dizer? Um repertório de comportamento que seja mais saudável e mais rico do ponto de vista de como ele quer manter as suas relações, seja por meio do seu maior isolamento, seja por meio do maior convívio social, como algo que está relacionado a esse comportamento de desamparo aprendido, e dessa pessoa que encontrou ferramentas realmente potentes para dizer, não preciso disso, não estou assumindo o ônus Mas disso, no sentido de que isso não vai me causar sofrimento, Tem um pelo processo. contrário, pergunta isso me rápida. causa benefícios. Paulo ou Ana? Rapidinho, do jeito que vocês puderem me explicar. Há muita diferença entre o cínico e o estoico? Bastante. É? Bastante. Na verdade, o estoico veio na sequência, como aproveitando alguns dos conceitos entre os quais a autarquia, que era isso que eu ia falar. A chave que o Paulo está colocando aqui, que você colocou do desamparo aprendido, não é a chave cínica, porque a chave cínica não está preconizando o sofrimento como um modelo de aprendizado. Pelo contrário, a grande tradição cínica é ser satírico. É o riso que desmascara. E a autarqueia em grego, que é esse estado de virtuosidade e felicidade, ele é uma autossuficiência aprendida. Ela não é imposta através do sofrimento. Por isso que ela é um modelo filosófico que fala de um domínio de si muito grande. E a principal frase, uma das frases mais bonitas relacionadas à filosofia cínica, é que é preciso desaprender o que é fundamental. Tá. Tá? Então, assim, a chave, Paulo, não é essa chave da angústia, não é essa chave do sofrimento, é a chave, sim, de um desapego a tudo aquilo que signifique que o teu conjunto de virtudes pode estar dependendo de uma série de ordenamentos, como propriedade, como bens, como família, como regramento social, como necessidade de status and so on. Por isso que é interessante, por isso que o Peter Sloterdijk fala desse neocinismo e se pergunta se é possível a gente voltar a esse modelo de novo para atingir a autarquia, mas tendo, em última instância, o riso e o satirismo como molas propulsoras de desafio e de acomodação. Então, a gente está falando aqui de uma retirada da sociedade, eu gosto de cada vez menos pessoas, mas que não é movido pela dor, é movido, no fundo, por um riso. O riso de falar... Desculpa, não pode falar isso. De falar, meu Deus, eu também não pode falar isso. Que fala, nossa, eu não consigo mais, e dar risada desse modelo, porque assim, o absurdo é evidente, está posto em cima da mesa, Patrícia. Você é neocínica. Eu sou total. Pronto. Total. Está definida. Ana Flávia está definida. Patrícia, por favor, você também é uma neocínica, não? Um tanto quanto. Apresente a Mas Patrícia. Apresente a olha, Patrícia. De novo, já apresentei. Então tá bom. Vai lá, Paty. Vai, Paty. Já. Então, eu acho que assim, são questionamentos aqui, está explodindo a nossa cabeça aqui de reflexões, mas o dizer não dói muito, né? Mas porque pela necessidade do ser humano a pertencer a alguma coisa, né? A gente tem essa necessidade de pertencer a algo. Então é difícil dizer, mas assim, eu no meu caso eu não tenho dificuldade de dizer não, já aprendi a administrar isso, mas em uma certa fase da minha vida eu tinha, assim, porque a culpa de dizer não significa você possivelmente ser rejeitado por alguma coisa. E o que eu vejo hoje, por exemplo, na sociedade contemporânea, sobretudo nessa vida, desse modus operandi de redes sociais, redes digitais, é uma multidão preenchida de um grande vazio, né? Porque o que eu vejo também muitas pessoas comentando, dando comentários, fazendo comentários simplesmente por comentar, mas não necessariamente porque quer expor alguma opinião, mas é porque ela não pode ficar de fora do movimento de comentar um post, uma possível expressão de pensamento de alguém que estiver na rede, porque ela precisa ser vista através de um comentário. Então, tem um certo narcisismo, assim, de eu comentei qualquer nota, qualquer coisa, simplesmente porque eu preciso ser percebida pelo outro, porque eu preciso pertencer a este contexto desse movimento. Independente do que eu diga ali.
se é bom ou se é ruim, se eu vou estar sendo cruel ou se eu não vou estar sendo cruel. Então, é muito, muito desafiador esse momento contemporâneo. Uma outra coisa que eu percebo também é que estamos numa era da conexão, porém, a internet trouxe, quer dizer, esse movimento da conexão, tudo é conectar, mas na era digital você conecta, porém, a comunhão, ou seja, o ato de você unir, é no presencial, é no face-to-face. Né? Embora você possa ter espaços digitais no qual você literalmente habita, casa e tudo, mas, de fato, você só consolida e consuma, eu acho que no presencial. Eu acho que a vida é híbrida. Eu costumo dizer que a vida é híbrida. Eu não consigo mais me ver sem um contexto híbrido onde o físico e o digital se mistura o tempo inteiro. Mas, de fato, a internet, ela te traz uma facilidade de conectar, mas as relações, elas são construídas mesmo num ambiente físico digital. Eu não consigo me ver numa relação profunda com alguém somente no âmbito digital. Mas a gente teve umas experiências interessantes durante a pandemia, inclusive, né, lá no Clubhouse, em momentos em que a gente formava grupos que podiam experimentar um desejo de estar junto, de voltar ali, né? Em alguns momentos, aquilo foi quase que uma prova de que era possível, através de uma relação virtual, você aprofundar uma discussão, ou aprofundar um respeito, ou aprofundar um desejo de estar junto, de vivenciar aquelas relações, né? Então, eu não acho que seja só por uma questão de que o virtual atrapalha a comunhão. Eu acho que a comunhão é uma coisa um pouco mais ampla, que precisa de mais elementos para se constituir, isso sim. É isso que eu quero dizer. Não necessariamente você consegue começar, né, como se fosse uma protocomunhão no digital, mas o fato só vai o ato consumado, de fato, eu acho que no físico. Porque aí você olha, você tem a questão biológica do ambiente, do cheiro, do olhar, de coisas que no digital você deixa um pouco a desejar, no meu ponto de vista, né? Essa é a minha humilde opinião. Eu queria comentar a qualidade dos nossos... necessidade do físico também, né? Então, acho que para a minha vida tem que ser muito físico e digital. Queria comentar a qualidade dos nossos convidados, que usam o termo proto. Muito elegante. Deixa eu fazer andar. Olha só. E assim, de novo, eu estou trazendo hoje... Não, agora eu descobri que você é neocínica, eu estou muito encantada com isso. Você se considera feminista? Feminista, sim. Então eu vou te dar uma mulher que você deveria conhecer. Vou te falar rapidamente dela. Olha a história dela. Galera, prestem atenção, que legal. Hipárquia de Maroneia. Nasceu em 330, Maroneia, como toda mulher, excluída do direito à voz e à cidadania em uma polis grega, mas soube fazer uso da parresia, coragem de falar o que pensa em público como uma arma filosófica e política. Então, primeiro, feministas, conheçam essa mulher. Ela é maravilhosa. Uma dos grandes princípios da filosofia cínica, dos quais Hipárquia, lembrando que o cinismo ele está estritamente ligado a um modelo de conduta, de atuação. Ela é um modo ético de se viver no mundo. Era o exercício de alguns preceitos básicos: liberdade, desapego, autossuficiência, contestação de normas e costumes. E para isso ela expunha. Ela não mercadejava, ela expunha o corpo sem pudor. Ela era uma cadela entre cães, e entre caninos não há hierarquia social com inferiorização da fêmea. Talvez por isso tenha ousado viver como uma filósofa e contestou as convenções de gêneros. Foi a primeira filósofa com atitudes feministas que se tenha conhecimento no Ocidente. Então, estou trazendo aqui uma figura interessante para vocês. Mas acho que é importante entender que ser cínico dentro desse contexto de isolamento social significa também subverter essa ordem social. E é esse o ponto que eu queria levar a nossa conversa. Queria que a gente tentasse sair um pouco do indivíduo, porque eu sei que o indivíduo, Carla, você explora ele com maestria nos teus vídeos. Mas essa questão daquilo que eu sou como indivíduo, e na hora que eu entro no grupo, como o meu comportamento se transforma,
como o meu desejo ele passa a se expressar de maneiras que as atitudes não são aquelas que estão combinadas, eu acho que a gente pode falar um pouquinho. Então, a subversão da ordem social estabelecida como natural pode levar uma pessoa a desafiar normas de moralidade. Isso não implica em não cultivar a coragem, que é uma das suas principais virtudes, das virtudes cínicas e neocínicas, por meio de uma disciplina ascesis, austera, para liberar a mente da servidão do dogmatismo, das perturbações morais e mesmo das confusões psicológicas e filosóficas, bem como fortalecimento do corpo para enfrentar dores e adversidades da vida. E ao contrário de uma sociedade como nossa, que aposta no adormecimento da dor e no hedonismo excessivo, os cínicos preconizavam não evitar nem aplacar dores, mas enfrentá-las, pois o enfrentamento da dor nos fortalece. Gente, esse é um texto do blog da Unicamp, de uma professora que se chama Juliana Adil, vamos colocar aqui depois, que é professora associada do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia. Então, acho que a gente tem algumas coisas para colocar aqui em cima da mesa. Ana, Oi. você sabe que depois disso que você falou aí, a gente vai ter que fazer o episódio de livre-arbítrio, né? Vamos, né? Porque eu tô começando a achar que esses cínicos foram os tipos que Precursores. experimentaram um livre-arbítrio. Eu não diria livre-arbítrio, porque isso é um conceito que para os gregos talvez não fizesse tanto sentido assim. Mas eu acho que o exercício da vontade, né? E o sensível já preconizava isso, né? Quando a gente fala da luta do platonismo, em certos aspectos, contra algumas questões aristotélicas que já começavam ali, quando a gente está preso ou livre no mundo das ideias versus preso ou livre no mundo do sensível, no fundo, Carla, se a gente for olhar bem, você só está escolhendo que modelo de escravidão que você está se submetendo. Porque você está preso à escravidão daquilo que é sensível, empírico, ou você está preso a um modelo de ideias, de ideal e de formas perfeitas que é inalcançável. Escolhe sua servidão, minha amiga. Livre-arbítrio você não tem. Agora que eu sou cínica agora. Paulo, o que você achou daqui que tá até agora? A Carla deu até uma bugada. Ajuda nós aqui, meu. Não, agora eu tô cínica agora, Paulinho. Tô cínica. Por exemplo, eu não acho, e você trouxe um exemplo que eu vou ser meio advogado do diabo aqui, porque, por Não, exemplo... você não está autorizado a ser, esse não é seu papel, brincadeira. Não, mas é sério, é legal. Eu acho que o nosso processo de experimentação das relações durante o isolamento pandêmico, ele foi bastante esclarecedor em relação às potencialidades das ferramentas de socialização. A gente estava falando de uma rede social, Clubhouse e tudo mais, mas o modelo no qual ele se inseriu, ele não era o modelo típico de relação que a gente estava acostumado. Então, a minha dúvida é se essa relação, que foi uma relação extremamente produtiva, e eu considero, inclusive, saudável, que a gente conseguiu obter por essas ferramentas, na verdade, não eram tão boas quanto, mas compensatórias num contexto de ausência da relação que a gente tinha analogicamente com esse outro. Então, e por que eu acho que isso é relevante para o processo que a gente está falando, das pessoas estarem se afastando? Na medida em que a gente tem a flexibilização. E aí eu acho que a Ana, ela está um pouco... Eu não sei, eu tenho dúvidas sobre o modelo que ela está preconizando no contexto histórico de produção e sociedade, porque abrir mão da imposição de custo-benefício, né, que você obtém nessa sociedade hipercompetitiva, que é a sociedade de mercado, ela pode cobrar muito caro. Mas, E Paulo, aí, mas aí você está levando a coisa para um nível de radicalização que ele é um nível aspiracional. Quantos de nós, eu, você, a Carla, a Paty, todo mundo que está aqui, as pessoas que estão ouvindo a gente, podem dizer que elas chegam na situação que é a realização. O que não significa que você não deva viver um processo. Esse é o meu primeiro ponto. E o meu outro segundo ponto eu falo daqui a pouco. Continua, vai. Não, mas não é a questão da realização, é a questão de você evitar
o sofrimento dos prejuízos que você Depende. arca quando você Depende. assume a coragem de falar, não quero participar desse processo. Porque qual que é a alternativa? A alternativa é você ter que abrir mão da sociedade de consumo, ou seja, falar, não quero consumir como eu consumo, como eu estou acostumado a consumir, não quero usufruir do meu bem-estar que estou acostumado a ter, ou seja, você vai viver numa sociedade frugal. Quem é que vai querer, no contexto que a gente vive, reduzir as suas condições de bem-estar e de qualidade de vida, inclusive, porque a gente está falando, inclusive, de saúde, de promoção da saúde, de obtenção de serviços de saúde, quando a gente está falando sobre abrir mão dessas relações. Então, Como é Paulinho. que Mas você radicalizou, aí a pessoa jogou tudo fora, Paulinho. Então, sim, sabe Não, o que eu porque acho? é o que você falou. É o que Não, você falou, Carla. porque uma Não, coisa- não. Aí eu tô defendendo a sua ideia, Carla. Não, não. Não, sabe não. por quê? Não, deixa eu te dizer por quê. Ah, Porque uma coisa é você se relacionar de forma utilitarista com a Tá. sociedade, e outra coisa é você querer se relacionar no aspecto desta construção conjunta de vida. sim. Que é um pouco da Mas a comunhão, que a Paty trouxe e tal, que eu tô indo um pouco nesse lugar. Não das relações que eu preciso ter, porque já me mandaram calar a boca, que tipo, não é esse o problema. Eu posso ser ermitão e viver do jeito que eu quiser e tal, não era isso. Então não fui por aí. Me ajuda, Então tá tudo produção. bem. Então é isso. E ela tá né? chamando Deus de novo, Paulo. É que eu não posso falar palavrão, que senão o YouTube Mas corta, então, esse né? é o ponto. O que eu estou questionando é o quão intrincada é essa arquitetura de estilo de vida associada à necessidade de obter os benefícios da produtivização. Porque Então, a gente Paulo, está dizendo vamos que lá. a alternativa... É que você está colocando. Não, você está colocando. E a mais-valia do tempo? Tem uma outra coisa, Paulo. Você está colocando a coisa como se nesse trade-off, quando você abre mão de alguma coisa, você abre mão do todo. E a proposição é que onde está a tua fonte? Porque você está levando de novo para o terreno. Cara, sim, isso é muito, né? Você está levando só para o terreno da perda do sofrimento. E eu estou te dizendo que as pessoas que estão em movimento de retirada, elas podem estar fazendo um trade-off em troca de uma outra fonte de prazer, de uma outra fonte de sensibilidade. A eudamônia, no caso delas, tá em outro locus, tá em outro espaço, tá em outra aquisição, que pode ser tão ou mais prazerosa do que esse excesso ou essa aderência incontinente a modelos massificados de cooperação. Porque o jogo que está sendo posto aqui em cima da mesa, que inclusive é o jogo da produtividade, que a gente volta, bate, é que sem a cooperação você não consegue obter nada. Sem a cooperação a sua vida não vai para frente. Sem um grupo pequeno, médio ou grande, de preferência médio ou grande ou massivo, as coisas não são obtidas e alcançáveis. E a proposta cínica nesse caso é o não às convenções sociais, é um não ao seu pensamento dogmático, porque você, Paulo, está exercendo uma chave dogmática de pensamento. Então, a primeira coisa, quebra o dogma. Só que você só vai quebrar o dogma, você nunca quebra ele coletivamente. Quebra de dogma é absolutamente individual e silenciosa. O exercício da conversa que te leva a isso, você precisa do outro, você precisa ter um espelhamento, mas a vivência disso, ela é muito particular. E esse recolhimento, ele pode ser uma fonte de prazer. E se isso é ser cínico, pô, vambora. É elitista? Não. Não é para se defender o rabo? Não, mas você não está abrindo a mão da coletividade, né, Ana? Você reduz ao mínimo necessário. A Ana está se abrindo mão da coletividade. Mas é que tá. Você reduz ao mínimo necessário não é ir contra a preconização que sem a característica colaborativa, você não consegue fazer a chave do bem-estar virar. Os cínicos, não cínico radicais. de boutique, não cínico de boutiques, os cínicos de boutique nós do século XXI. Os cínicos, eles radicalizavam isso. Diógenes, que era o principal, que foi o mais famoso. E vivia no barril, né? Vivia no barril, Alexandre Grande virou para ele e falou, o que você quer? Sai da minha frente que você está tapando o sol. O Diógenes não era estoico? Não, é cínico. Cínico. Há uma confusão, porque aí não tem, não. Mas porque o estoicismo, ele tem um outro olhar, porque para os cínicos,
esse sequestro da convivência, das normas sociais e a negação desse ordenamento, desse regramento, é parte integrante verdade, ele era assim. do padrão ético. Lembrei. Para os estoicos, não. Para os estoicos, se trata de um processo mental onde você não tem controle nenhum do ambiente externo. Então, para isso, você desenvolve uma série de escudos e um vivenciar que te permite estar naquele regramento social e ainda assim conseguir uma capa de felicidade. Mas, em alguma instância, os grandes estoicos eles vão sofrer algumas coisas que vão levá-los a um final de jornada parecido com o dos cínicos, sendo que os cínicos não se importam com uma morte indigna. Os estoicos a sofrem com o estoicismo. É diferente. Ana, e com toda essa conversa, você ainda quer que 150 pessoas apareçam para fazer um diálogo com você? Não? Então, eu quero ter fé, apesar de estar me recolhendo da convivência humana, que existe interesse por conversas mais densas. Então, você acha que tem 150 pessoas cínicas? Não, estou Se brincando. tiver duas, tá bom. Mas Tô escuta, brincando, fala tô para mim, sério. toda essa lucubração, mentalmente, ela faz sentido? Faz, sabe por quê? Porque, na verdade, ela está diretamente ligada a uma capacidade que a gente tem hoje, que provavelmente era possível também numa sociedade grega, já com alguma organização e com algum recurso, óbvio, considerando-se o tempo e a necessidade que a gente tinha, porque hoje a gente tem uma necessidade que é muito hiperbólica diante daquilo que tínhamos lá atrás, certo? Mas guardado o tempo e o espaço, respeitando o espírito do tempo, aquelas pessoas estavam abrindo mão justamente porque podiam abrir mão. No sentido de que tem uma certa completude na sua relação com o quê? Quem sabe com o conhecimento. Boa. Então, eu vejo que assim, eu consigo me ver nesse lugar. Eu não sou uma pessoa que me isolo das relações em geral, mas eu tenho muito poucos amigos. Muito poucos mesmo. É bem reduzido o meu campo de amigos e tem uma simetria, porque existem um grupo de pessoas, que estava pedindo desculpa aqui já de antemão, que acham que são meus amigos, mas que na verdade não são. Eu sou. É um pouco. Gente, Não, só Ana, vai ter um você- retorno assim, você se prepare. Você é uma das minhas melhores amigas, com certeza. Mas porque eu posso ter esse diálogo louco. Hum. E ao mesmo tempo, Ana, eu posso falar para você assim, Ana, não tô com saco, cala a boca, entendeu? É. Isso também é para mim importante nas relações que eu escolho. Né? Então, essa sinceridade, essa capacidade de dizer, pô, tô cansada, não é isso, não quero falar sobre isso, não quero fazer isso, tal. Isso me agrada e eu fui ganhando esse poder ao longo da vida porque eu sou uma menina que, pela história de infância, queria muito agradar, queria muito ser amada. Então, é uma forma de liberdade para mim expressar essa ideia de que não precisa me amar, tá tranquilo, entendeu? Tô bem, tô Eu de acho que boa. você precisava estudar que funciona com o teu, eu não gosto da palavra arquétipo no sentido tradicional, mas acho que funciona aqui nesse caso, esse lado profundamente iconoclasta do satirismo. Isso a gente está perdendo, entre outras coisas, por causa assim da correção política, porque a gente esquece que riso é provocado por assimetrias, o riso ele é provocado por assimetrias. Você não tem piada em situação simétrica, você não tem riso do absurdo em situações simétricas. E a principal fonte de assimetria são os seres humanos. Então a gente está matando as piadas porque a gente não permite mais assimetria. Uma das questões que a gente tem postas em cima da mesa. E o riso, para o cínico, pode ser o riso do deboche? Pode ser. Ele pode ser um riso cruel? Pode. Mas ele tem um caráter pedagógico, no sentido pedagógico mesmo, que é expor o absurdo e a contradição das relações sociais em cima da mesa. E a gente já não está podendo fazer mais isso. A gente tem que fazer agora o riso assimétrico escondido. Né? Então, assim, a Carla tem uma questão iconoclasta aí que ela não traz à tona, pessoa pública não pode, não deve, ela segura o tranco, mas existe um inconformismo que é essa detecção de que as assimetrias, elas provocam riso e o riso é expressão de surpresa. Isso é cínico. Isso é cínico no sentido mais legal que tem da palavra. E a gente está perdendo. Paty, a gente vai começar a fechar. Vem dar teus 2 pitacos final para a gente passar a régua. Maravilhoso o que você falou aí. Eu vejo muito como uma tragicomédia, né? A questão
do cômico, porém trágico, né? Então tem casos, situações que o riso cabe muito bem, o riso salva, né, literalmente, em alguns momentos. Mas eu estou um pouco nesse meio do caminho aí, desse lugar onde cada vez menos essa relação com as pessoas, eu também estou naquele lugar em que eu quero menos pessoas, mas mais qualidade de pessoas, contextos cada vez mais, um papo mais profundo, porque a gente está numa sociedade muito líquida, de fato, tudo muito raso e tudo muita incoerência acontecendo, onde a teoria não corresponde à prática dos atos, né? Então, Olha só, é isso. mas olha só, e aí fica para você, e eu já vou chamar o Paulo, o cinismo é o anti-Bauman. É o anti-Bauman. Não tem problema nenhum com a liquidez das relações, não tem problema nenhum com a solidão das relações, e ele prega justamente um apartado disso daí, sim, um olhar talvez, eu não vou dizer colaborativo, um olhar comunitário para certos aspectos que eu acho que a gente poderia trazer na mesa para tentar dar uma refrescada nessa bad que o Bauman trouxe para a gente, by the way, para as pessoas se sentirem autorizadas a entenderem que o recolher, o retirar também tá legal e tá tudo bem, e menos Bauman e mais Diógenes. Paulo, vem cá, vem falar tchau para nós que a gente já estourou nosso tempo. Bom, primeiramente eu queria dizer que eu tenho dois pequenos núcleos em que eu posso dizer assim que eu gosto de estar nesse ambiente, posso também falar foda-se sem ser radicalizado como Olha, pessoa. palavrão, olha o YouTube cortando nós. Foi mal. Agora não foi eu, viu? É libertador, né? Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um grande foda-se coletivo, então. Olha, Agora põe um pisão, pi, pronto. Vai ser 30 segundos de pi, mas vai, Paulo. Eu tenho esses dois Foda-se núcleos logo que... existe. Pois é, eu tenho esses dois núcleos que eu considero relativamente recente na minha vida. E, ao mesmo tempo, eu estou preso. E eu acho que esse é o meu desafio, o desafio de muitas outras pessoas. Estou preso dentro de uma conformação sistêmica de relações de trabalho e de relações de pessoas que são muito formalizadas e conformadas nesse paradigma da produtividade e da hiperespecialização. Me incomoda esse olhar ultra... E nada contra os especialistas, deixo claro que é extremamente necessário, mas é a adoção da especialidade como algo predominante e em detrimento da interconexão de conhecimentos, das questões de elaboração de outras formas de produção de disciplinas, e isso acho que empobrece um pouco, não só a mim, acho que a gente pode fazer um deparo para a cultura do trabalho que a gente vê na nossa sociedade, no que a gente chama de possibilidade de escolha. Eu me sinto muito feliz de ter construído esses núcleos recentes na minha vida, que provam a tese da Ana, mas ao mesmo tempo me sinto triste porque não dá para viver neles, entendeu? Eu queria que a minha vida fosse um pouco mais disso do que ela tem sido. Olha, eu fugi feito diabo da cruz da academia e estou construindo um lugar onde eu gosto de ficar. Então, se você quiser vir, pode vir, viu, Paulinho? Você sempre é bem-vindo. Porque se você não for, eu te dou outra alternativa. Vai morar pelado no barril que tá tudo certo. Bora passar a régua aqui. Carlinha, venha. Amores, foi incrível. Novamente, mais um episódio desses de chacoalhar a cabeça da gente. Esse quase eu buguei, mas já me achei, porque agora eu estou neocínica, completamente neocínica. Vou me apropriar disso tudo para poder falar bem a respeito disso, mas é porque, de verdade, Ana, eu estou nesse lugar de querer que o meu tempo, que é o tempo que me é tão escasso hoje, porque eu trabalho muito mesmo e eu tenho que fazer muitas coisas, esse tempo escasso, se não for para estar com pessoas incríveis, eu prefiro estar sozinha. Então, eu acho que também tem esse elemento, sabe, da gente ter uma abundância de oportunidades de relações, mas nenhuma delas, de fato, ter
a qualidade e a profundidade para nos roubar o que hoje é mais escasso para nós, que é o nosso próprio tempo. Boa. Né? Então, eu gosto de ter o meu tempo com você. Eu também gosto de ter meu tempo. Mas a gente Com o brigou Paulinho pouco também. hoje. A gente anda brigando um pouco. Mas Acho que a gente tem que pôr uns temas mais polêmicos. acho que sim. Mesa, porque Acho eu que gosto de sim. brigar com você. Acho também. que sim. Então, eu acredito, Ana, que a gente brigou menos nesse episódio porque a gente descontou toda a nossa cota de brigas no episódio passado. Então, a gente decidiu acalmar para não espantar a nossa audiência. Não, e assim, ele já se apropriou. É nossa audiência, é o Dopaminos É um mesmo. dopamino mais lindo do mundo. Eu acho que a gente devia oficializar, Paulinho. Você tem que vir morar em São Paulo, porque a gente colocaria uma terceira cadeira aqui. Pior você que, está sendo olha, eu convocado. estava falando com vocês, nas condições de encontrar alternativas mais saudáveis de vida, não pela cidade, mas pelas relações, porque eu acho a cidade de São Paulo muito caótica. Aí é Total. meu lado velho falando mais alto aqui. Mas eu aceitaria sim. Inclusive, penso de vez em quando sobre isso, porque profissionalmente e no ponto de vista das relações, inclusive. Então considere. Passa a reguinha nesse Tá. negocinho aqui, porque você tá, assim, você realmente plantou Um negócio uma legal. ideia, Então. uma ideia na minha cabeça. Boa. Então, assim, do ponto de vista, óbvio, metafísico, ou do ponto de vista de uma arquitetura de pensamento maior, a gente não está propondo que vocês se transformem em cínicos ou neocínicos para dar conta de resolver os grandes problemas epistemológicos aí do mundo. Mas é uma filosofia que pode trazer, de novo, alívio, que pode trazer um certo consolo, que pode trazer um certo modelo de regramento para quem está tentando encontrar modelos de pacificação possíveis consigo mesmo no mundo. Então, assim, não falo muito da minha vida pessoal. Dopaminas está começando a criar um hábito meio perrengoso, que aí eu dividi um pouco da minha vida pessoal, mas um corte muito rápido. Vocês sabem que eu não sou religiosa, pelo contrário, tenho algumas questões em relação a isso, apesar de ser amante do tema, adoro estudar religião, e não sou uma pessoa fácil, sou uma pessoa de convivência. Corta para mim aqui, por favor. Pode seguir. Puta. Assim, era tudo isso para falar que esse episódio é em homenagem sim, minha amiga Carla Tchepsen, mas em homenagem ao meu marido. O apelido dele é Santo, porque só um santo pra me aguentar, gente. É isso por hoje. Passa a régua, vambora. Dopaminas, ó. Deu por hoje. Amore, valeu, viu? Um beijão pra vocês, até Santo, o próximo. te vejo... Cuidem, ciniquinhos. Até. Te vejo em casa daqui a pouco, Santo. Beijo.